tem a ouvidoria do cidadão, né? Você lá cobrando o perigo que você, o risco de vida que você saiu, mesmo durante o dia, a hora da eleição, você ir lá cobrar os seus direitos de décadas, dezenas e dezenas de meses, de anos, né? Centenas de dias. Uma coisa que está na Constituição, mas ao chegar no livro, ao assinar, dá a impressão que todos os brasileiros assinou aquilo ali para ele, né? Já Deus está vendo o nosso sofrimento, mas se Deus não viesse salvar a igreja, certamente ele ia chegar ao ponto de socorrer todo mundo. Não precisaria ter eleição. Deus mesmo ia eleger um governante para o mundo. Mas está ao contrário. Está ao contrário. A criminalidade política, criminalidade política, o crime organizado no meio das autoridades, agravou-se de tal maneira que em 24 de São Mateus o Senhor falou: nos dias da minha volta, vai ter reino contra reino, e rei contra rei, nação contra nação, né? Guerras, rumores, fome e pestilência. Por quê? Todo mundo preocupado em ser chamado de rei aqui na terra. Do mesmo jeito que foi no tempo de Pilatos. Do mesmo jeito. Você sai para vender uma água, você sai para defender o pão dos seus filhos, porque a sua empresa muitas das vezes está à falência. Você é uma pessoa querida do seu patrão, não tem como ele sustentar você. Então você vai lá defender o seu pão final de semana, vai vender uma fruta, vai vender uma água. Você contempla lá uma organização do governo destruindo ali. Eu contemplei, fui testemunha inúmeras vezes, aconteceu comigo também. E eu lá, com meu benefício suspenso, vendendo água, me tomaram a água. Aqui em Brasília, no plano piloto, eles tomam de todo mundo. A pessoa vendendo fruta lá, o pai desesperado e chorando lá, desesperado, né? Sem clamar quem? Clamar quem? Pedir ajuda a quem? A polícia militar? Aquilo ali é colocado pelo próprio governo, porque nem todo mundo tem direito de chegar lá no CRAS e pedir uma cesta básica. Porque as coisas estão indo para as pessoas. Não vão para os seus lares. Não vai levar aquela comida. Vai vender, trocar por bebida. Né? Vai negociar com outros no meio da rua. Então, muitos têm um vício de beber. Outros vícios. Né? Eu não estou tirando aqui ninguém. Porque eu, graças a Deus, não precisaria estar aqui lembrando meu pai. Mas meu pai, antes de servir a Deus na Congregação Cristã no Brasil, a gente passava semanas chorando. Porque chegava o dia do meu pai receber, ele perdia no jogo o dinheiro. Né? E 10 filhos. Né? E ia para a usina. Ele não sabia que tinha a obra de Deus, Congregação Cristã no Brasil. Fui para São Paulo, muito doente, muito magro, 16 anos, emagrecido, passando necessidade. E meu pai, ele trazia de tudo quando fazia compra. Fazia de tudo, trazia às vezes meio saco de laranja, meio saco de banana, dava para o pessoal, ajudava pessoas, era uma pessoa caridosa, uma pessoa trabalhadora, suador. Mas não teve direito ao tempo de serviço, foi para a Previdência, era para ter se aposentado com 55 anos. Não teve direito, ele não teve direito. Aí meu pai parou de jogar, eu fui para São Paulo, meu pai foi para a igreja, voltei de São Paulo, o meu pai inverteu a coisa, meu pai foi buscar eu em frente a uma garagem, todo ensanguentado, porque quando eu cheguei de São Paulo eu ia para o trabalho, quando eu chegava do trabalho, meus colegas iam buscar em casa para a gente beber. E eu não podia, porque a gente não tinha uma alimentação. A situação, meu pai ele ganhava 2 salários mínimos, aquele tempo da URV, o meu pai chegava com uma compra em casa, dentro de uma caixa quase de sapato. Era a compra que ele trazia. Né? Então, a empresa não estava podendo pagar o salário mínimo para ele. Né? Meu pai era chefe de obra, uma pessoa engenheiro. Fez usina para o homem sozinho praticamente. Ele e os ajudantes. E esse homem não pôde nada fazer para meu pai, porque meu pai não queria. Tá na vida de beber com empresários, com fazendeiros, pessoas que ele conhece desde criança.
filhos de fazendeiros, filhos de pessoas de usineiros, né? Irmãos, tudo, ele conhecia todo mundo. Foi criado nas terras deles, como escravo, dormia numa cabana. Naquele tempo não tinha previdência, não tinha salário mínimo, não existia. E ele lutava na cidade para ver o PT crescer, porque ele imaginava que todo mundo no PT era igual ao presidente Lula, né? Então está aqui, gente, uma juíza aqui desvendando qual é o desengano da população brasileira. Todos os pais de família, todos os lares, telhados, né, que está aí, vai para o fórum, vai para na hora resolver uma causa, ficam lá, o computador está assim, está acontecendo isso, tá hora a senhora volta aqui, não, vem amanhã vem no final do mês, vem na outra semana, né? E lá tá lá ganhando no final do mês um salário grandão lá, né? Ele não pode entrar com ação, ele está ali só para dar orientação, só para acompanhar o processo, né? Já discrimina você, já diz que você fez isso, fez aquilo, é igual àquele. Cadê sua família? Cadê seus parentes? Não tem, vai lá, vê abre lá o computador, não faz nada durante a semana, tá lá na hora aberta, não faz nada. Não faz nada. Não pode fazer nada, não pode dar uma ligação, não pode fazer nada. E se ele fizer, ele perde o emprego. Porque o crime organizado atingiu as faculdades, atingiu as escolas. Alunos que estão devendo. Eu cheguei no banco uma vez, eu não estava recebendo o benefício, eu cheguei no banco, moça, eu queria tirar um empréstimo para pagar uma escola. Ela falou, não faz isso, não faça isso. Você vai tirar um empréstimo aqui, é melhor você ir vender uma balinha, um sorvete e pagar a sua escola. Porque sabe o que vai acontecer? Quando você tirar esse empréstimo, você não vai aguentar pagar o juro. Eles não vão, porque você é estudante, porque você fez a prova do Enem, isso e aquilo outro. Não vai adiantar nada. Você vai ficar trabalhando, vai sair da faculdade, devendo a faculdade, devendo ao banco, vai trabalhar. É a mesma escravidão. Não faz isso. O próprio gerente da Caixa Econômica, né? E cadê eu aqui, trazer o gerente aqui na minha casa, filmar a minha casa, filmar os dias todinho que eu passo durante o dia correndo atrás de alguma coisa, que me assaltam, que me levam, que me roubam, né? E a gente chega lá na delegacia, não tem mais direito de fazer um boletim de ocorrência, abrir o aplicativo, nada, o delegado não pode fazer nada. Não, o aplicativo está aí, é da delegacia, se você conseguir, consegue. Qualquer coisa você contrata um advogado, vai lá, não sei o que, assim. Então, ele vai te orientar, vai fazer entender melhor o nosso serviço, o que aconteceu, como é que você vai ter que tomar providência, se defender, ir atrás dos seus direitos, né? Ter um dano de moral. Me levaram, até hoje, moço, não tem, olha, a gente se cria nesse país, a gente tem identidade, a gente tem, às vezes tem um passe livre, a gente tem laudos médicos, os médicos lá, você vai marcar um exame, para você fazer uma cirurgia. Cadê mais aquele tempo que você chegava, tinha um vereador, tinha um administrador, tinha um funcionário público para ir levar você no hospital, tinha um veículo no tempo do PT, tinha veículos para levar as pessoas de um hospital para outro, né? Para ir buscar com rapidez aquele quantidade enorme de médicos, né? A máfia das próteses na cara do presidente. O presidente falava, olha, não tem condições. Eu cheguei a ouvir o Lula uma vez falando pela TV que se fosse fazer uma operação federal para fiscalizar as administrações, as contabilidades, os gastos públicos, a corrupção dentro dos hospitais, ele disse que seria uma coisa que a PF não ia fazer o serviço dela. A Receita não ia conter tanta demanda de presidente, ia ter que contratar mais gente, ia ser uma mega operação. A Dilma também chegou a repetir isso. Então, como é que a pessoa culpa um presidente, culpa uma pessoa que não agredia a ninguém, ninguém procurava saber qual era o direito da pobreza, como que ia o desenvolvimento do pão de cada dia dentro do seu lar. Poderia ter outros presidentes muito mais melhor do que eles. Muito mais melhor do que eles. Mas até hoje, eles foram algumas pessoas que apareceu sem menos esperar, sem ninguém esperar. E foram acusados, perderam parentes, foram mortos.
né? O Tancredo Neves tentou fazer isso. O nosso primeiro presidente, Getúlio Vargas, se suicidou, né? Tivemos outros presidentes daquele tempo que foi acusado de corrupção. Naquele tempo, gente. Não existia CPI, não existia nada. Nada. Durante anos e anos, está lá o Rio de Janeiro lá, sendo governado por mais nada. Não está sendo governado por mais nada. São Paulo já apareceu outras coisas também em São Paulo, né? E assim, vai lá para... Aquilo lá vai atrasar a vida da pessoa que é do corpo de bombeiro, que é um policial civil, que é um policial militar, né? E ninguém mais. Muitos advogados formados não pode ir lá chegar, seu ministro, não faça assim, não faça assim, não faça assim, vai por aqui. Ninguém pode fazer nada. Se você for chegar lá no ministro da Justiça hoje, que é um ex-policial federal, que agora é ministro da Justiça Federal, aí vai lá, seu juiz, não é assim que faz. Olha aquele cidadão lá, aquele outro tá certo, o senhor ajudou ele, tá lá, né? Ajudou a propriedade da empresa dele, a empresa pública ligada ao governo, ao Estado e tal. Mas aquele outro lá não está assim, daquele, o que você fez com aquele lá. Não adianta, gente. Só quem pode nos socorrer é Deus. E o Senhor disse, olha, o mentiroso, o homicida, é o diabo. E a pessoa que pratica isso, essa coisa que está sendo organizada no mundo todo, agora até a própria Operação Tempestade, que é dos Estados Unidos, a Operação Storm, e já está começando a localizar partidos, defender político. E eles mesmos agora estão acusados de abuso, de bruxaria, de feitiçaria, espedaçando corpos de criança, fazendo medicações bombásticas, coisas incríveis, ciências incríveis de medicina, do corpo daquela criança que é raptada da família, bebê ainda, ser estrupada, abusada,